onde você gostaria que ela chegasse. Nós vamos em congressos, seminários, temos formações e quase sempre fica uma pergunta no final: como fazemos para implementar? Como fazemos para que este conhecimento que nós temos realmente seja, de fato, colocado em prática e todos ganhem benefício por conta disso? A discussão hoje é jurídica e o guarda municipal ele precisa ter noções básicas, até mesmo porque toda proibição que existe na lei para o servidor público é permissão para o munícipe. Então, eu tracei 10 pontos que eu vou dizer aqui agora sobre como transformar, de repente, tanto conhecimento em prática. Primeiro, na capacitação jurídica. A primeira questão, e eu faço realmente um esforço imenso para tentar ser claro nessa questão, para que todos, quem é jurista, quem de repente não é, está distante deste mundo, entenda. A primeira questão, a Constituição Federal. No artigo 144, que hoje, equivocadamente, foi dito que a Guarda Municipal não está no caput, na verdade, não existe nenhuma agência no caput. Elas estão nos incisos. Então, o artigo 144 tem 5 incisos. Primeiro, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Quarto, Corpo de Bombeiro. E quinto, quarto, Polícia Civis. E quinto, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E em cada parágrafo, depois, tem o caput, os incisos trazendo essas agências, e depois os parágrafos explicam o quê? Explicam justamente cada um dos órgãos. E a primeira questão que eu ligo à Constituição Federal é quanto à própria interpretação literal da Constituição. No 144, parágrafo 1º, inciso 4º, ao explicar a Polícia Federal, diz que compete à Polícia Federal exercer com exclusividade a Polícia Judiciária no âmbito da União. Então, o parágrafo 1º explicou o inciso 1º, que é a Polícia Federal. E assim sucessivamente. O parágrafo 2º explica o inciso 2º, que é a Polícia Rodoviária Federal. O parágrafo 3º explica o inciso 3º, que é o quê? A Polícia Ferroviária Federal. O parágrafo 4º explica o inciso 4º, que é sobre as polícias civis. E no parágrafo 5º, nós temos a explicação sobre a Polícia Militar. E eu sempre digo, esse debate não é com paixão que entorpece os sentimentos. Paixão é a manifestação intensa de um sentimento, que pode ser amor ou ódio. Nós não podemos ter uma paixão que venha entorpecer os nossos sentidos. É um debate, é uma discussão jurídica, na qual nós temos argumentos para dizer que a Constituição Federal, considerada prolixa, que até no artigo 242, no parágrafo 2º desse artigo diz que o Colégio Pedro II seria mantido na órbita federal, que não tem nada a ver com matéria constitucional. Uma Constituição prolixa. Quando ela disse, ela quis dizer, e quando não disse, se omitiu de propósito. Por isso que ao explicar Polícia Federal, no parágrafo 1º, inciso 4º, ao dizer que tem exclusividade a Polícia Judiciária da União, quando ela não disse o termo exclusivo, é porque ela não quis dar exclusividade. E ao explicar Polícia Militar, no parágrafo 5º, não disse que a preservação da ordem pública é exclusiva. Logo, o primeiro inciso, a primeira explicação que deixo sobre a Constituição Federal que todo guarda municipal deveria saber é esta: não há exclusividade na atribuição desenvolvida pela Polícia Militar por uma interpretação literal. E quando nós vamos usar este argumento? Quando for realmente requerido em uma discussão onde a outra parte queira nos ouvir. Porque até Jesus Cristo disse na Bíblia que não devemos dar pérolas aos porcos. Então, se quer discutir guardinha, menosprezo, não vamos falar. Agora, se quiser saber por que nós fazemos, porque não existe exclusividade. Vencida essa parte da Constituição Federal, da Lei Maior, nós temos o Estatuto das Guardas Municipais, Lei 13.022. São 23 artigos, 11 capítulos, e em todos nós temos como linkar o que está lá com o planejamento para que a gente se adeque à lei. Primeiro capítulo das disposições transitórias diz que regulamenta o parágrafo 8º, que há quase 30 anos já exigia essa regulamentação, e no artigo 2º, ainda no capítulo das disposições transitórias,
diz o que é guarda municipal. Quando perguntarem o que é guarda municipal, basta ir no artigo 2º do Estatuto das Guardas Municipais, porque lá tem o seu conceito. No capítulo 2, nós temos dos princípios, são 5 elencados. Então, olha só, você que quer adequar a sua guarda municipal à Lei 13.022, primeiro, tem que saber quanto à exclusividade, que não existe. A única que nós devemos respeitar é a Polícia Judiciária da União. Depois, pegou o Estatuto, começou a ler, viu que regulamentou o parágrafo 8º do 144, viu o conceito, chegou nos princípios. Os princípios são norteadores, irradiam sobre todo o ordenamento jurídico o comportamento que deve ser exigido do guarda municipal, que vai elencar, inclusive, esses princípios em sua defesa administrativa, quando de repente a sua conduta for questionada. Vencido o artigo 3º do capítulo 2, que fala dos princípios, nós temos as atribuições, no artigo 4º e 5º. O artigo 4º, atribuições gerais, que liga a bens, serviços e instalações, artigo 99 do Código Civil. Artigo 5º, traz as atribuições específicas. Hoje não se discute que guarda municipal faz ou não faz, está lá. Quando perguntarem o que guarda municipal faz, diga, leia o artigo 4º e o artigo 5º da Lei 13.022. Não há mais discussão, porque tem que ser de postura, porque é lei. Nós cumprimos as leis. Lei federal. Lei federal. Portanto, não há discussão. E aí você vai pegar todas aquelas atribuições e você vai verificar o que a tua guarda faz e o que ela não faz. E o que ela não faz, no planejamento, você vai conseguir levar para que depois seja feito. Vencido isso, nós temos no artigo 6º da criação. Quem que é o chefe da Guarda Municipal? Por óbvio, muito lógico, o chefe do Poder Executivo, o prefeito. E aí no artigo 7º, de forma muito inteligente, foi colocado o número de guardas que nós podemos ter em razão do número de habitantes de cada cidade. E por que de forma muito inteligente? Para que nós não tenhamos o poder exercido de forma errada, equivocada por um prefeito que tem orçamento para fazer isso. No artigo 8º, guarda compartilhada, de repente aqueles municípios com mais dificuldades podem se juntar para fazer o trabalho em conjunto. No artigo 9, nós temos o quê? Ainda dentro da criação, planos de cargo e salário. Um sonho de guarda municipal que tenha previsão de crescimento horizontal e vertical, para que de repente, depois de 20 anos de casa, o recruta não entre, que merece igual respeito e com o mesmo salário seu. Como se todo esforço que você tivesse feito em uma época que você tinha mais energia, agora fosse esquecido. No artigo... No artigo 10, nós temos o que precisa para investir no cargo de guarda municipal. E já digo de antemão, a lei disse 18 anos para o ingresso. Não disse até 30, 40, 50. Sabe por quê, senhores? Porque a Guarda Civil Municipal é um sonho para muita gente. E ao você limitar o ingresso deste candidato, desse cidadão, com 30, 35, 40 anos, você está limitando a própria atribuição dele, que ele vai poder trabalhar na escola, na ambiental, em um posto de serviço. A lei federal não traz o limite para se ingressar na Guarda Municipal. E diz mais, a lei municipal pode trazer outros atributos, outras exigências. Por quê? Porque nós estamos em um país maravilhoso, enorme, onde a especificidade, a peculiaridade do município, às vezes pode exigir um perfil do candidato. Vencida essa parte da criação, nós temos a parte da instrução sobre a matriz curricular. Poderá ser mantida a matriz curricular de 2005 da Senasp ou ser feita uma nova matriz. Depois, no artigo 12, das academias. Como você vai instruir o guarda municipal? Vencida essa parte, nós temos a parte do controle, artigo 13 e 14. O artigo 13 traz ouvidoria e corregedoria. Se nós temos dificuldades internas, ladrões, pessoas que não merecem ombrar conosco, inclusive em uma viatura, nós temos que cortar na própria carne. Corporativismo desse jeito é ser ladrão igual. Mas a ouvidoria e a corregedoria trouxe algo preocupante, porque ouvidor e corregedor terão mandato, tempo certo no cargo.
e poderão perder este mandato de ouvidor ou corregedor com base na Câmara Municipal, algo que posteriormente nós teremos que realmente verificar para darmos condições do ouvidor e corregedor fazerem o trabalho que precisam. No artigo 14, tem sobre o Código de Conduta próprio. As guardas municipais, às vezes, têm cópia de um regulamento disciplinar do Exército, da Polícia Militar. E ao se exigir isso, está colocando totalmente o caráter militar. E mais, nós bem sabemos das nossas atribuições. E a Lei 13.022, o Estatuto das Guardas Municipais, veio muito claro dizendo que nós não somos militares. Por isso, RD, Código de Conduta próprio. Como vai ser feito? Ainda não sabemos, mas terá que ser de maneira civil. E você, que está querendo adequar a tua guarda municipal à lei, terá que colocar dentro do planejamento este tópico. Vencido essa parte do artigo 13 e 14, chegamos no artigo 15. Importante, começamos as prerrogativas. Agora, todos os cargos em comissão de livre nomeação terão que ser ocupados por guardas municipais. E o comando terá que ser por um guarda municipal. E mais, se essa guarda for nova, inicial, de preferência que seja alguém da área da segurança pública. Pois não devemos generalizar. Não é da onde a pessoa veio que vai dizer o que ela é, e sim as atitudes que ela faz. Vencida essa parte do artigo 15, chegamos no artigo 16, que fala sobre o Estatuto do Desarmamento a ser utilizado para se armar uma guarda municipal. E aí reside uma grande discussão. Eu sempre gosto de trazer a sardinha para a brasa da guarda municipal, mas nesse caso está atrelado. O porte de arma deverá ainda ser observada a Lei 10.826, que tem uma grande injustiça de igualdade. No artigo 17, nós temos as questões do 153. Pode ser que muitas guardas municipais que já tenham esse telefone, que já tenham uma frequência de rádio que não é interferida por qualquer um querendo brincar com a tua rede, não imaginem a grandeza disso. 153, ao você dar a possibilidade do munícipe te acionar, você aumenta a credibilidade do teu trabalho, que vai aumentar. E a faixa exclusiva garante, inclusive, a própria segurança na comunicação do guarda. O artigo 18, prisão especial. E o que é a prisão especial? A prisão especial só diz que você não vai ficar na vala comum, mas é até a condenação definitiva. Depois, infelizmente, não há um local específico, pois não é um presídio especial, e sim uma prisão especial. E nesse instante, eu gostaria de dizer uma ideia. Por que não terceirizar, de repente, um presídio especial para guardas municipais em todo o Brasil, um local, e terceirizado seria privatizado e, de repente, o munícipe ou o município que tivesse um guarda municipal lá, contribuir? Por que não imaginarmos um só presídio, de repente, no Brasil todo, para que, se fosse a opção, levar o guarda municipal lá? Pois não podemos ser tratados como outros criminosos normais. Em uma atividade é bem provável, é bem possível que a sua adrenalina esteja muito alta, e se você exacerbar, inclusive numa legítima defesa, você pode cometer crime. O artigo 19 fala das vedações. Não podemos ter tenente da Guarda Municipal, capitão da Guarda Municipal, em hierarquia, nem nos postos. O artigo 20 fala da representatividade, algo importantíssimo. Por quê? Sem a representatividade, nós pouco conseguiremos avançar, pois as grandes discussões acontecem no âmbito nacional. Por isso nós temos o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional de Guardas Municipais e o Conselho Nacional de Secretários e Gestores Públicos Municipais. No artigo 21, 22 e 23, vem dizendo, 21, sobre a cor, a padronização preferencialmente azul marinho, mas por conta da autonomia dos municípios, não é possível exigir que seja. No artigo 22, traz as nomenclaturas. Como que é o nome de fato? Guarda Municipal. Este é o nome que está na Constituição, no artigo 144, parágrafo 8º. E como é o nome que a lei possibilita que se chame? Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana.
Todos esses artigos é possível fazer um planejamento, adequar a tua Guarda Municipal ao Estatuto através de uma meta de objetivos que você vai aos poucos conseguindo atingir. No artigo 22, nós temos o prazo de adequação, 2 anos. E se não cumprir, improbidade administrativa. Mas antes desta máxima da improbidade, nós temos que ter o diálogo, pois é através dele, por meio dele, dos argumentos, que nós vamos conseguir, com a moeda de troca, que é a credibilidade do nosso trabalho, melhorar. No artigo 23, realmente disse quando que a lei entrou em vigor. É uma lei do dia 8 de agosto de 2014, aí publicado no dia 11 de agosto de 2014. Vencida a Constituição Federal, vencida o Estatuto das Guardas, olhar a Constituição do Estado, pois na Constituição do Estado tem uma previsão e na lei orgânica também. Verificada todas as leis possíveis, você consegue fazer um planejamento, consegue prosseguir e até mesmo com esses argumentos consegue fazer com que o chefe do Poder Executivo tenha boa vontade com vocês e, por consequência do bom trabalho, virá os melhores salários. E para vocês que de repente estão por um tempo na Guarda Municipal e sairão, não tem problema algum. Faça o teu melhor enquanto vocês estão. Porque, como disse Walt Disney, se é possível sonhar, é possível realizar. Muito obrigado.